então aqui à mesa para iniciar a nossa segunda conversa relativa ao tema indústria alimentar. Obviamente é um tema extremamente abrangente que nós vamos tentar ao longo desta semana dar algumas respostas, e é meu convidado de hoje o Rui Matias, que vem em representação do SINTAB, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura, Alimentação, Bebidas e Tabaco. Rui, boa noite, obrigado por teres aceito o convite e por estares aqui mais uma vez. Embora tenhas funções no sindicato, também vens, obviamente, como alguém que é conhecedor desta temática, com as suas problemáticas, com os seus avanços, não é? Mas, olhando um pouco para este que foi o meu monólogo inicial, existem aqui números que demonstram ainda um desfazamento da população relativamente àquilo que pode ser o futuro da nossa mesa. Exatamente. Antes de mais nada, boa noite a todos. João, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar nesta casa, que recebe tão bem os seus convidados. Relativamente à questão, eu gostava de introduzir, portanto, um dado que eu acho que é sintomático em relação àquilo que nos traz aqui hoje. Portanto, é um estudo realizado, portanto, em agosto e publicado pela Organização das Nações Unidas em setembro, pelo nosso caríssimo António Guterres, foi ele próprio que o divulgou, portanto, na Assembleia Magna das Nações Unidas, agora recentemente também, que fala, que diz que, entre outras coisas, evidentemente é um documento muito extenso, mas que a nível da preocupação e da sustentabilidade alimentar, diz-nos sucintamente isto, que em 2070, nós, no nosso planeta Terra, seremos cerca de 15 bilhões de seres humanos, não é seres vivos, mas seres humanos, portanto, a raça humana, e que necessitaremos de imediatamente quase que ter 2 planetas Terra, portanto 2 planetas para fazer face àquilo que são as necessidades de consumo da agricultura, portanto, do setor agroalimentar e também da carne, portanto, que nós tanto precisamos de derivados, portanto, à proteína. Portanto, o drama que temos hoje é quase como uma sentença sobre as nossas cabeças que, quando e na eventualidade de continuarmos com este processo e com este aceleramento da pegada ecológica, da pegada que neste caso não é nada ecológica relativamente àquilo que fazemos no nosso dia-a-dia, quando chegarmos a 2070 teremos uma dificuldade muito grande de tentar alimentar 15 bilhões de seres humanos deste planeta. E não é só o alimentar, é alimentar de uma forma nutritiva e saudavelmente. Por outro lado, Rui, quando nós estávamos agora a conversar ali, sem beber um cafezinho, porque nenhum dos dois quis um café, uma das coisas que nós fomos capazes de nos recordar é que na nossa juventude, nas nossas casas, não existia o desperdício que agora se vê. O que é que isso diz também de nós como consumidores? Pronto, eu acho que de facto é sintomático, e tínhamos essa conversa. Eu acho que de facto a necessidade é voltar um bocadinho ao antigamente. Muitas vezes nós achamos que o futuro é o mais emergente, é o mais necessário, a tecnologia, portanto a evolução do ser humano, tudo isto é verdade, mas também é verdade que, portanto, que a experiência que tivemos durante todo o passado e portanto, a evolução que o ser humano teve enquanto ser, portanto social, diz-nos que voltar um bocadinho ao passado seria útil, nomeadamente da questão alimentar. É exatamente isto. Eu lembro que na minha casa, na casa dos meus pais, não havia, portanto, desperdício alimentar. Portanto, nós consumíamos os produtos, de proximidade, portanto, a alface que era do mercado, da antiga praça, nós chamávamos da praça, portanto, do antigo mercado, portanto, o peixe que vinha de perto, de Sesimbra, de Setúbal, portanto, não vinha nem de Barcelona, nem vinha da Dinamarca. Não andava de avião o peixe de facto vinha do mar, não vinha no avião. E esta cultura de proximidade a nível alimentar trazia-nos, portanto, uma inexistência quase do desperdício que nós hoje vemos na nossa casa, e nós estávamos a fazer este paralelismo. O desperdício que nós tínhamos enquanto jovens na casa dos nossos pais é necessariamente diferente do desperdício do nosso caixote do lixo vulgar que nós temos hoje em dia nas nossas casas. São coisas, muitas vezes nós deitamos produtos para o lixo só porque, única e exclusivamente, estão fora de prazo. Os produtos, será que estão fora de prazo? É uma questão que gostaria aqui de colocar. Portanto, será que esta necessidade tão grande que nós temos de fazer um consumo tão grande e tão exagerado e compras tão exageradas para manter, digamos que os nossos estoques cheios, o nosso frigorífico cheio, a nossa despensa cheia, isto é exatamente necessário? Faz falta? Claro. Isto está aqui, e podemos avaliar alguns dos fatores que podem levar a isso. Por exemplo, se olharmos para o nível de publicidade constante para que apela ao consumo, esse pode ser uma resposta. Mas, por outro lado, e porque focaste bem nesta agricultura, neste produto de proximidade, é importante as pessoas
também saberem que uma das grandes preocupações do consumidor tem a ver com o nível de conservantes e de agentes estranhos que entram nos nossos produtos. Quanto mais longe o produto estiver, mais necessidade tem desses conservantes para poder chegar ao mercado, muitas vezes com boa cara. Então, é verdade, aqui falamos de uma mudança também nossa. Um bocadinho de mudança de hábitos, talvez. Eu acho que não é uma mudança radical, porque é algo que nós já vivemos. Nós já sabemos o que é. Portanto, e normalmente, aquilo que foi enumerado até pela ONU, neste caso, e pela OMS também, foi os 5 pilares fundamentais, que é sempre possível comprar produtos locais. O segundo pilar, portanto, alimentos frescos e diários. Portanto, isto para nós é quase que uma novidade, porque nós compramos para a semana, para um mês, para 2 meses, não é? Nós compramos muito esse tipo de produtos que estavas aqui a mencionar. Deixámos um bocadinho, portanto, até porque a dificuldade das nossas vidas são muito rápidas, com grandes necessidades. A vida mudou, não é? Mudou substancialmente. Mas eu acho que os hábitos alimentares acompanharam a mudança, portanto, da nossa vida, mas de um ponto de vista negativo. Nós perdemos muita coisa neste elo. Portanto, eu acho que esta questão de ter também uma alimentação que é chamada mediterrânica, uma alimentação portanto, devidamente com os óleos, com os vegetais, portanto, com o peixe. Sim, mas já viste aqui o tomate, a azeitona, o azeite. Mais ter, não é? Há aquela questão do reutilizar, portanto, reciclar, portanto, toda esta necessidade, e também envolver-se naquilo que é envolver-se de uma forma pequena, ou seja, começa tudo na nossa casa. Eu acho que começa tudo na nossa casa, nós envolvemos e também temos um bocadinho de proatividade em relação a estas necessidades. A questão que tu colocas aqui do tomate, portanto, da azeitona, portanto, da própria uva, são situações que nós, de facto, tenderemos a ter mais dificuldade em termos estes produtos. Porquê? Porque são produtos que ocupam muito espaço, chamemos-lhe assim, a nível daquilo que é a agricultura. E há outros produtos que são mais vendáveis e que têm, digamos, um consumo mais imediato e, digamos, com uma venda mais primordial, chamemos assim, estamos a falar de dinheiro, não é? São mais valorosos no mercado, portanto, da compra e venda, portanto, e de alguma forma este tipo de produtos que são produtos que não são muito apreciados, excetuando pelas populações do sul da Europa, chamemos assim, Portugal, a Itália, a Espanha, a Grécia, portanto, digamos que são países que de facto privilegiam muito o seu azeite, as suas uvas, por exemplo. Não estás a ver na Grécia, às vezes, antes de iniciar a refeição, está um pires, um bocadinho de azeite, pão e flor de sal. Bom, antes de continuarmos a nossa conversa, vamos ver uma pequena reportagem e depois seguimos aqui com o Rui Matias. Até já. Estamos de volta depois de termos visto uma pequena reportagem sobre uma conferência internacional que se realizou no auditório do Infarmed, relativamente, obviamente, a esta temática dos nutrientes nos nossos alimentos. Rui, existem também alguns receios que vão sendo alimentados por falta de conhecimento. Existe alguma pressão social sobre determinados produtos, nomeadamente a carne. Devo dizer que é um deles. O leite também tem sofrido, digamos, alguns ataques. Como é que tu, estando dentro do setor, vais vendo este extremar de posições? Não é com alegria, de facto. Acho que, de facto, as posições estão demasiado extremadas e não há necessidade, de facto, de chegarmos a este ponto em que há aqui uma espécie de fundamentalismo. Ou és de uma classe ou és de outra, portanto não há um meio termo e não é aceitável que estejas no meio termo, já agora ninguém te aceita que esteja no meio termo, ou gostas de carne ou não gostas de carne, isso não é aceitável. Eu acho que a nível do mercado, eu acho que o setor da carne em Portugal nós praticamente somos autossuficientes. Vem muita carne de Espanha, é verdade, de França também, do Brasil, da Argentina, alguma carne também, mas digamos que praticamente somos autossuficientes e temos carne de qualidade em Portugal, felizmente temos-la. Isso é uma realidade, temos tanta carne de qualidade que recentemente, portanto, a Associação Patronal da Carne fez uma espécie de protocolo, penso que está a ser ultimado, com a República Popular da China, para tentar fazer portanto, a colocação no mercado, portanto, da carne portuguesa, que é vista, portanto, com alguma qualidade. Há um investimento muito grande. É um investimento muito grande também. E digamos que eu acho que poderá até exponenciar, portanto, uma dificuldade que era latente nesta indústria, que era, tínhamos a capacidade de produção, mas não tínhamos como a escoar e onde a escoar. E neste momento parece-me que poderá ser uma saída. Independentemente disso, nós somos um país que, na sua maioria, somos autossustentáveis em relação à carne. Mas, de facto, há esta dificuldade. E em relação aos produtos que nós temos, portanto, nos hipermercados, onde nós nos vamos abastecer, sejamos sinceros, não é? Já ninguém vai ao supermercado, ninguém vai ao mercado, salvo raras exceções, e esses são utilizados.
Continuo a dizer que esses são os felizardos, que podem ir ao mini mercado. Esses são os felizardos. E há aqui uma situação que eu gostaria de trazer aqui portanto, também para a mesa para nós conversarmos, que é a questão das empresas de distribuição, as grandes empresas de distribuição, a Sonai, o Jerónimo Martins, o Grupo Auchan, portanto a Mercadona, que também está a começar portanto, a iniciar a sua atividade em Portugal, e tenho a certeza que vai ser também uma empresa importante para desbloquear um bocadinho como as coisas estão a nível do setor da distribuição. As empresas do setor de distribuição, de alguma forma, e perdoem uma expressão, mas é uma expressão que é minha, e só a mim me diz respeito, escravizam um pouco a produção. E quando eu digo isto, digo em relação, portanto, ao pequeno agricultor e ao agricultor que tem o leite, que tem a carne, que tem até o peixe, portanto, tem os hortícolas, tem uma série de condições de mercado. Esse agricultor ou vende para a APED, para os industriais da APED, Jerónimo Martins, Sonai, ou não vende. Porque ele não vai vender para o senhor João ali do Talho, ou para o Manuel António que tem um mini mercado. Portanto, tem que fazer portanto, a sua venda do seu produto a estas grandes indústrias, que de alguma forma não pagam o devido valor à produção nacional. Isto é uma dificuldade muito grande, não é? Fundamenta um bocadinho mais isso porque, na realidade, há 2 semanas atrás, quando estivemos a falar de agricultura e desertificação, houve alguém que realmente falou nesse caso e falou de um tipo de maçã, que eu agora não me recordo o nome, lamento imenso, que é uma maçã, produção de região demarcada, e que é vendida pelo produtor à volta dos 50, 60, 70 cêntimos, mas depois no hipermercado está a 2,5€, 3 euros, 3,20€. Não, isso é uma realidade que ninguém pode contradizer. De facto, para além das limitações que nos são impostas pela União Europeia, nomeadamente em relação à própria carne, ao leite, portanto, aos derivados do leite também, e de alguma forma até à nossa própria indústria hortícola, temos algumas limitações que são determinadas pela União Europeia. Temos cotas que nos são aplicadas, não é só a cota para a sardinha, que é que normalmente vem na comunicação social. Há muitas cotas, há muita cota, portanto, e nós temos que saber isto. Cotas essas que são determinadas pela política agrícola comum, que é a chamada PAC, que é renegociada, portanto, em Bruxelas, 4 em 4 anos, e que de facto Portugal tem tido algumas dificuldades na negociação de benefícios. Nem conseguir benefícios é muito difícil. Estamos a negociar com a Alemanha, com a Itália, com a França, com a própria Inglaterra, e isto não é fácil, quer dizer, nós somos um pequeno país e esta dificuldade depois agrava-se dentro da discussão. Não temos alavancagem. Não temos alavancagem absolutamente nenhuma, apesar dos nossos políticos acharem que não, que nós temos aquilo que de facto merecemos e aquilo que de facto conseguimos. Fazem, portanto, um alarido muito grande em relação aos fundos que conseguem, portanto, à aplicação conseguem para Portugal, mas é muito pouco. Portugal precisa de realmente muito mais. E esta questão, de facto, é importante, porque o setor das empresas de distribuição paga muito mal, portanto, à produção. E se a produção, invariavelmente, não consegue ter o financiamento necessário para manter os índices de produção como nós precisamos para sobreviver todos os dias com a nossa alimentação, provavelmente muito, muito dificilmente perpetuará no futuro. Portanto, não conseguirá manter o negócio. E digamos que a APED, de alguma forma, e estas indústrias, mantêm de uma forma muito subjugada, portanto, toda a indústria alimentar. Toda a indústria alimentar fazem protocolos que são protocolos leoninos, com grande dificuldade de cumprimento para os agricultores, para os produtores da carne, para os produtores do leite, com grandes multas se não conseguirem, portanto, introduzir portanto, o mercado a tempo e horas dentro do setor das vendas dos hipermercados. Isto é tudo alavancado, portanto, a quem produz. Portanto, o agricultor é o que sofre mais nesta equação. E caramba, o agricultor é o que produz, não é? Portanto, é o mais fundamental. Quem é que é mais importante? Quem produz ou quem distribui, portanto, o produto à população? Tem participações importantes, mas se não há produção, como é que nós podemos ter um produto final? E esta é a dificuldade dos agricultores. E os agricultores e os trabalhadores do setor da carne, do peixe e por aí fora têm muita dificuldade em falar sobre estas matérias, porque há, digamos, um acordo não esclarecido e não totalmente colocado na órbita de quem precisa saber destas coisas, porque é muito difícil falar disto, sob pena de não vender o seu produto. Isto é uma dificuldade muito grande. Olha, mas é uma dinâmica grande, não é? Ainda bem que falas sobre isto, porque à medida que eu me vou tentando preparar para estas temáticas, vou encontrando certos paradoxos, não é? Coisas que me parecem que estão nos antípodas da temática e ver. Por exemplo, quando eu ontem falei naquilo que o consumidor europeu mais preocupa, falei na proveniência, número 1, custo, número 2, segurança alimentar, número 3. Queres que eu te diga qual é aquilo que ele menos se preocupa? A ética e os valores. É isso tudo. Está-te explicado.
Então, há muita responsabilidade nossa em termos de mudar o paradigma também desta eu acho que é eu também, eu acredito que isso seja verdade e suscitamente. Sim, isto é do Eurobarómetro. Sim, portanto, não ponho dúvidas em relação a isto. Eu acho que também há um trabalho da nossa parte, da tua parte, da minha parte, da parte dos cidadãos, portanto, em Portugal, dos portugueses, em serem um bocadinho mais rápidos em buscar este tipo de informação, porque eu acho que a maior parte dos portugueses, dos consumidores portugueses, falam por desconhecimento. Porque nós, quando vamos ao supermercado, queremos é comprar e circular o mais rapidamente possível. Portanto, esses índices que são colocados, o preço, portanto, a proveniência do produto, a questão da segurança, portanto, do produto alimentar, é muito importante e todos os outros itens ficam para último. Mas, garantidamente, se soubessem de onde vem a proveniência do seu produto e a dificuldade que o produtor tem em colocar o produto e da forma como o coloca na distribuição para depois ser vendido a um preço exorbitante, porque eu vou dar um exemplo do abate de aves. Do abate de aves, pronto, posso dar claramente. Uma galinha, um frango, custa 33 cêntimos à produção, 33 cêntimos à produção. A indústria compra a 50 e poucos cêntimos. E quanto é que está um frango, portanto, no Pingo Doce? Quanto é que está um frango no continente? Não está a menos de €1. Portanto, eles duplicam os lucros. E é disto que estamos a falar. É uma exorbitância. Não, €1 só está o peito, por exemplo. Pronto, João, já vi que esse consumidor de peito, já vi que eu uso muito peito, mas faz muito exibido, é uma carne muito boa. De vez em quando. Mas eu acho que é necessário percebermos isto, esta dinâmica. Portanto, o produtor é aquele que sai mais lesado. Isto tem que mudar, tem que haver uma legislação específica para esta matéria. E não podemos enfiar a cabeça na areia e dizer que isto não acontece. Não acontece, claro. Vai continuar a acontecer. E não passa também um pouco por quem tem a responsabilidade, por exemplo, o sindicato. E obviamente não estás aqui única e exclusivamente como representante do sindicato, mas estando no sindicato, em termos de comunicação, eu lembro-me há alguns anos atrás, quando começaram a aparecer fotografias de crianças a serem utilizadas para fazer bolas de futebol para determinadas marcas, aquilo obrigou a indústria a repensar na sua estratégia. Não faltará às vezes realmente também um pouco esse esforço de comunicar esta tensão que existe sobre os produtores? Institucionalmente nós já o fizemos. A CGTP já o fez, o meu sindicato já o fez, junto do secretário de Estado, com um dossiê cheio de anomalias e de coisas que nós considerávamos que estavam a acontecer e que não eram normais, a subjugação, portanto, da produção face às empresas portanto, de distribuição, outras questões que nós achávamos que os negócios que nos dizem, mais particularmente respeito, provavelmente até mais na agricultura, convém aqui dizer, os trabalhadores da agricultura, o setor da agricultura, são os mais mal pagos de todo o nosso país. E nós temos que ter essa consciência, portanto, de onde vêm os nossos alimentos, são depois esses trabalhadores que recebem menos. Não ganham mais que o salário mínimo nacional e ponto. Mas mesmo que o produtor queira pagar mais... Quer dizer, é um pouco por aí, não é? Portanto, nós temos esta dificuldade. A pergunta que tu fazes, e eu respondo com sinceridade e factualmente, nós já o fizemos devidamente, assinalámos esta questão, mas há aqui uma questão que para nós não conseguimos ultrapassar, que é a assunção, portanto, destes produtores e, portanto, desta economia do setor primário, não é? No fundo, que é o setor que substancia, portanto, o setor, portanto, terciário, do setor secundário, que poderia assumir-se esta situação como verdade. Eles não se assumem, porque têm muito medo de dizer o que nós estamos a dizer é verdade, sob pena de não colocarem os seus produtos no mercado e não terem que fazer uma venda. Isto já aconteceu com algumas empresas. Empresas que se disponibilizaram a falar connosco e a dar factos relativos ao que estava a passar no seu negócio e da subjugação que era feita pelas grandes empresas da distribuição, essas empresas deixaram de estar, portanto, à venda nos pontos de venda dessas mesmas empresas de distribuição. Portanto, é muito difícil. Tu fazes a assunção, portanto, é uma ilegalidade como estão a fazer, tiram-me um produto a metade do preço e vendem-me o dobro, eu não ganho absolutamente nada, estou aqui na minha dificuldade enquanto produtor, mas tu não podes dizer isso. Só pena do teu negócio não poder prosperar, da manhã não teres onde vender o teu produto. É interessante, tu estás a dizer isso e deixa-me utilizar também efetivamente o abate avícola, em que eu vi uma reportagem, sensivelmente há 5 anos atrás, sobre um criador americano que produzia ou criava em exclusivo para uma determinada cadeia de fast food que só vende frangos. Pronto, tenho dito. E ele tinha que ter a imagem distorcida, tinha que estar a imagem distorcida, a voz distorcida.
Portanto, ele dizer que com dificuldade ele cumpria as cotas. E caso ele não conseguisse cumprir as cotas, eles ficavam com a produção e pagavam abaixo daquilo que tinha sido. Olha, João, já estamos a falar nisso. Aquelas famosas. Quando aconteceu os primeiros de maio, nos 4 anos do governo PSD-CDS, em que portanto, os supermercados estavam abertos e faziam grandes promoções. Tu recordas dos 50% em tudo, especialmente na carne, no peixe, em tudo. Quem pagava essas produções, se nós soubermos por fonte fidedigna, digam o que disserem, quem pagava essas promoções, quem acaba com a despesa da promoção, é o produtor. Não era quem tinha, portanto, o fator de venda. Porque, no fundo, os negócios das empresas de distribuição, eu não quero aqui diabolizar as empresas de distribuição, fazem falta ao negócio, mas deviam ser parceiros. E vieram trazer algumas respostas que nós não tínhamos. Mas eles, neste momento, estão numa posição de, eu chamaria de cartelização. Eu penso que é mesmo de cartelização. Estão numa posição de cartelização que não beneficia nem a economia, nem a produção e, em última análise, nem o consumidor. Esta questão dos 50%, quem pagava os 50%, quem pagou os 50%, foi a produção, foram as empresas que produzem o leite, a carne, o peixe, tudo, as massas. E essas é que arcaram com os 50% a menos dos seus lucros. Não foi tantas empresas de distribuição que estavam a fazer a venda. Não, foi a produção. Isto é real e ninguém pode desmentir, porque isto realmente passou-se. Agora, em relação a esta questão, eu não diabolizando este setor, porque é muito importante, eu acho que eles deviam ser parceiros da produção e não antagonistas. Neste momento há uma relação de antagonismo total que não deveria existir, porque ambos precisam um do outro. Esta é que é a realidade. Mas porque é que um tem tanta soberania sobre o outro quando precisa na mesma? Não faz sentido. Eu acho interessante e acho que é tipo... E alguém tem que mediar isto, João. Se não é governo, alguém faça alguma coisa. Acho que é uma pedra no charco, por exemplo, a entrada da Mercadona em Portugal. Porque sendo um player espanhol, traz fornecedores espanhóis, produtores espanhóis e se calhar pode obrigar aos portugueses, já não sei o que é português, mas pelo menos no nome, a repensar essa parceria com os produtores. A Mercadona entrou e vai continuar, portanto, a entrar pelo nosso país em relação às lojas que tem, e está a correr de norte para sul. Eles vêm com um propósito. Primeiro, de vender o seu produto, como é natural. Produtores espanhóis, portanto, com alguns protocolos espanhóis, mas já vêm fazendo muitos protocolos com produtores nacionais. E essa é uma realidade. Eu também sei, porque já estou nisto há algum tempo e conheço bem o setor, também sei que lhes foi proposto à Mercadona, digamos que fazer uma comunhão de ideias relativamente ao que já existe, ao status quo. Portanto, assim que chegaram cá, foram convidados a participar no status quo. Daí a palavra cartelização. Chamemos o que quiseres. Não, isso estamos a utilizar como um adjetivo. Não estamos a fazer nenhuma acusação. Não, de todo, até porque não temos provas factuais disto. O que nós sabemos é que, de facto, houve uma aproximação dos players nacionais para aquilo que, digamos que veio para, de alguma forma, de ganhar o seu espaço e criar aqui outras dinâmicas que o mercado não estava preparado, nem está preparado para isto. Eu também estou muito, digamos que, curioso em relação a qual é o caminho que a Mercadona vai ter no futuro. Porque eu como vivi em Espanha, a Mercadona tem uma preponderância lá muito brutal, não é? Muito grande. Pronto, e vamos ver qual é o caminho, mas também sei que os players nacionais, de facto, querem que o status quo se mantenha da forma como está. E se vem mais um player que eles consideram que também lhes pode fazer sombra, amigo do meu amigo. Muito bem. Nós vamos então agora à rua e vamos ouvir o que alguns dos nossos concidadãos têm a dizer sobre esta temática. Depois regressamos para continuar a falar com o Rui Matias. Até já. Estamos de volta ao estúdio e à mesa para continuar a nossa conversa com o Rui Matias, que é do Sindicato da Agricultura, Alimentação, Bebidas e Tabacos. Só coisas boas. Só coisas boas. É por isso que ele entende bem desta temática. Rui, tal como tu já disseste, nem tudo em Portugal está a correr mal. E há de facto, alguns indicadores que demonstram que Portugal até está na linha da frente com determinadas políticas. É verdade, nem tudo é mau. Nem tudo é mau no Reino de Portugal. De facto, Portugal, em relação àquilo que é a alimentação sustentável, digamos que houve, portanto, um teste, chamemos assim, que a própria OMS fez em 2018, e que Portugal ficou em 26º lugar, ou seja, somos o 26º país mais sustentável do mundo. Pronto, isto quererá dizer alguma coisa, portanto, os parâmetros que foram definidos foram, portanto, avaliados nessa perspectiva.
convém dizer que nós somos apenas 10 milhões, não é? Portanto, o impacto que nós temos é substancialmente diferente dos Estados Unidos, do Canadá, da África do Sul e por aí fora. Por isso é que não estão, obviamente, estes países na linha da frente, curiosamente. E os países que estão na linha da frente, curiosamente, são todos países da União Europeia, o que não deixa de ser curioso também, porque para já os principais países que têm, digamos, uma economia mais sustentável a nível da alimentação são os países do norte da Europa. Coisas que as democracias mais avançadas, a Finlândia, a Noruega, a Islândia, a própria Suécia, portanto, são países, digamos que, com uma condição até que do povo e da sensibilidade até um bocadinho diferente. Se calhar estes itens que apresentaste aqui há poucos, da ética e da questão, lá tem mais tem uma importância definidora. Portanto, são povos diferentes, e isso realmente é de facto. Mas esta questão do Portugal ser o 26º país dá-nos aqui uma conjectura de, pronto, não seremos nós os piores, digamos que aqui a projetar uma indefinição em relação ao nosso futuro e em relação, portanto, à nossa política alimentar e ambiental. Convém aqui dizer também algumas coisas. Nós não fizemos muito para que isto acontecesse. Esta é que é a realidade. Somos o 26º país porque somos. Porque a nível da política ambiental e a nível da política alimentar, eu gostava que alguém me explicasse. Há um plano em Portugal para esta questão? Há alguma entidade? Por acaso agora existe uma entidade, foi formada no ano passado, uma entidade reguladora, portanto, em Portugal, que faz, portanto, digamos que aqui a coordenação relativamente aos hábitos alimentares e também, digamos que à questão da sustentabilidade alimentar. Mas, quer dizer, isto foi, digamos que este resultado foi um resultado sem fazer nada. Nós tivemos o resultado porque simplesmente fomos jogar a bola. Parece-me um bocadinho assim. Não fizemos nada para o merecer, apenas o tivemos. Isto não deixa de ser curioso. Pode ser bom, pode ser realmente com as políticas corretas, podemos subir no ranking. Muito mais. E a questão é mesmo essa. Eu gostava de pôr isto num lado positivo. É que se nada fizemos e estamos em 26º, caramba, quando nós fizermos alguma coisa, sei lá onde é que nós iremos estar. 26º a nível mundial. Mundial, não é a nível europeu, a nível mundial. Pronto, isto vale o que vale, mas eu acho que é sintomático. E digamos que a consciência política para estes aspectos do ambiente, portanto, da segurança alimentar e também das questões da sobrevivência, nós enquanto espécie, estão cada vez mais enraizados na política. E nós já temos alguns exemplos em Portugal da forma como os partidos políticos também olham para esta questão ambiental. Para já dá votos. E é muito trendy, está muito fashion, não é? Portanto, está na ordem do dia. Quem é ambiental está, digamos que tem um salto de conduto, pode entrar em qualquer lado. Digamos que é fashion. Portanto, e é uma coisa que vende muito bem. Estamos nesta onda, chamemos assim. Eu acho que devemos aproveitar esta condição de ser trendy, de ser fashion, para fazer coisas concretas, políticas concretas, que cheguem de facto ao consumidor final. E que esses resultados que tu apresentaste aí, da falta, portanto, da questão da qualidade de preço, não seja o principal fator. Claro. Já há aqui uma questão de ética e uma questão de onde vem o produto e que qualidade é que este produto tem. Mas é fundamental. É interessante que fales nisso, porque nem de propósito. Realmente, eu por vezes encontro aqui uma dualidade, e neste caso dentro da agricultura, que parece que há uma como é que se chama aquele jogo da corda, que há uma equipa, sim. Não é? Há uma equipa de um lado e outra do outro. Já nem me lembro como é que isso se chama, mas pronto, joguei algumas vezes e na altura, como era levezinha, até perdia muito. Bom, parece que há uma dualidade entre o que é a agricultura convencional e a agricultura biológica, e isto é conversado de uma forma que por vezes parece que há a Champions, que é a biológica, e os outros é a Liga, como é que se chamava? Aquele programa que era só rir. É a Liga dos Últimos. Muito bem. Isto não é de todo assim. E nem sequer tem consubstanciação científica. Não, eu também concordo contigo. Eu acho que hoje em dia a questão do que é biológico e aquilo que não é tem sérias dúvidas. O que é biológico e o que é que não é? Digamos que a ciência diz-nos o que é portanto, intensivo, portanto, não é biológico. Portanto, tem ali uma série de procedimentos extra, nomeadamente até bactericidas, não é? Que são implementados nas culturas para que haja um crescimento mais rápido, a isolação completa das epidermes, das doenças. Portanto, há ali, digamos que uma focalização na ciência maior. Aquela que é biológica, tradicionalmente, será aquela que a natureza se encarregará de fazer todo o processo, e essa será a mais útil para todos nós. Mas eu tenho sérias dúvidas, e como tu também provavelmente terás, e acho que os senhores telespectadores também terão, quando nós compramos um produto biológico, ele é mesmo biológico, e está assinalado de onde vem. Foi feito quando? De que país é que ele vem já agora? E foi feito em que herdade, em que local, não vem nada disto. É que eu, por acaso, sou cada vez mais atento a estas coisas e tento comprar biológico, e é verdade. A minha companheira lá em casa sabe que isto é verdade. Nós tendemos a comprar cada vez mais biológico, mas o beijinho para a Sónia. É verdade, o beijinho para a Sónia.
mas de facto dizer que nós procuramos isto. Mas a indicação do produto não vem lá estabelecida de onde vem a categoria do produto e a data do processamento. Agora, de onde vem, qual é o produto e tudo mais não vem, isto também há uma falta de seriedade neste processo, que eu posso estar errado, pode ser controlado, mas naquilo que me é apresentado é curto, Claro. É muito curto. E depois aqui há uma outra questão que depois nos leva a porque é que o consumidor, em vez de colocar determinados pontos à frente, acaba por colocar o preço. É só ir, por exemplo, à ala dos produtos biológicos e nós vemos os preços que lá são oferecidos. E que em Portugal, quer não, quer não, ainda não são totalmente compatíveis com a grande maioria dos consumidores, com a grande maioria das famílias. Sim, isso é uma realidade de facto. Tendencialmente, o que nós deveríamos fazer, já agora, é não ver esta diferenciação. Porque eu gostava de diferenciar isto positivamente, mas nós tendemos a fazer negativamente. O que é biológico é muito melhor e nós quem tem dinheiro pode fazer face a isto, logo aí há aqui uma discriminação muito grande a quem pode e aqueles que não podem. Eu acho que toda a gente devia poder. Se queremos ter portanto, uma economia, portanto, e uma saúde alimentar que possa ser próspera e isenta de doenças, já agora, que é difícil, mas que será esse o objetivo final, eu acho que isto devia estar ao alcance de todos os portugueses. Não é só daqueles que podem. Eu estou de acordo contigo, João. Eu acho que os produtos chamados biológicos são, de facto, caros. Não há outra forma de colocar. É para certas bolsas. Eu estou a dizer não é para qualquer uma. Eu sei. Quando vou comprar umas bagas, vou comprar umas bagas Goji e comprar umas gomas. Umas gomas. Fica muito mais barato. Não, mas é real. De facto, eu acho que isto devia estar portanto, disponível para todos e que toda a gente pudesse desfrutar desta condição. Temos os mesmos preços, depois a escolha far-se-á a quem quiser. E aí a indústria tem que encontrar esse equilíbrio. Um equilíbrio. Acho que esse equilíbrio é fundamental. E não é só a indústria, eu acho que a falta de regulação. Eu volto a falar nesta questão. Portanto, nós estamos no 26º lugar sem regulação nenhuma. Quando a tivermos, meu Deus, o que é que será deste país? Seremos o protótipo do país que está na sustentabilidade alimentar. Nós estamos nos 3 últimos minutos, sabes, quando a conversa é boa, o programa realmente voa. Uma coisa, uma vez que estamos a entrar nesta nova legislatura, o que é que tu pensas que seria importante e realmente imediato para que o setor que aqui tem estado também a representar comece a encontrar respostas? Já a regulação, esta questão da APED e portanto, da produção, digamos, do setor que vende e do setor que produz, isto tem que ser monitorizado, tem que ser mediado à séria. Tu sabes que isto já acontece há muitos anos. Há séculos. Há séculos. Eu sei que é, mas, João, qualquer dia é um bom dia para começar. Não é? É tipo água molda em pedra dura. Exatamente. Temos muitas segundas-feiras, basta aproveitar uma, não é? Eu acho que isto é fundamental. Porquê? E toda a gente ganha com isto. E o consumidor final acabará por ganhar sempre. Esta questão da distribuição e da produção tem que ser mediada por um governo, por uma entidade.